Boa tarde. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos de volta. Vamos começar com a pauta da tarde. Começa no item 30 e vai até o item 50. E teremos sustentação oral aqui de 5 sustentações orais. Alguns pedidos de retirada. Então vamos começar primeiro aqui com o Dr. Luiz Eduardo. Item 30 já com sustentação oral, primeiro da pauta. Recorrente Fazenda. Interessado, Kombi Participações. O item 30, doutor Alcenor. Quem está aqui no apoio é a Ana Tereza ainda. Ana Tereza, chama o bloco patrono, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Acho que é a Ana Tereza, presidente. Item 30 da pauta, doutor Alcenor, sugestão será julgada em obra. Por favor, verificar o estado do quadro no chat. Item 30 da pauta, doutor Alcenor Luiz, o processo será julgado em obra. Por favor, verifique o estado privado no chat. Item 30 da pauta. Uma das telas é o problema aqui. Hoje está difícil, viu? Seu processo será julgado em obra. Por favor, verifique o estado privado no chat. Doutor Luiz, só no começo da ementa, assim, está recorrente o contribuinte. Eu acho que é o contrário, não é? Ou não? Do seu acordo? Não, recorrente é Fazenda, perdão. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Alcenor. Boa tarde, doutor Rodrigo. Me escutam bem? Sim. Perfeitamente bem. Perfeito, obrigado. Estamos com problemas técnicos até agora há pouco, mas está resolvido. Então tá, acontece. Então, doutor Alcenor, doutor Luiz Eduardo é o relator, está apregoando novamente, agora com a presença do doutor, é o item 30, recorrente Fazenda, interessado Kombi Participações. Doutor Luiz, com a palavra. Perfeitamente, presidente. Trata-se de imposto de renda na fonte, por pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa comprovada, período 2010, e o assunto de fundo seria nulidade, natureza do vício. É um recurso da Fazenda Nacional. Originalmente foi lançado imposto de renda na fonte, alíquota de 35%, com base de cálculo reajustada, por pagamento a beneficiário não identificado. A questão foi que saídas de caixa contabilizadas a débito de uma conta denominada cheques pré-datados foi objeto de intimação por parte da fiscalização para comprovação da origem desses valores. E como não foi apresentada qualquer documentação, entendeu-se pela saída de caixa sem beneficiário comprovado, e aí foi lançado o imposto de renda na fonte. O sujeito passivo apresentou impugnação, requerendo o cancelamento do auto de infração, alegando que os pagamentos não foram provados por parte da fiscalização, que não houve saída comprovada de numerário para um beneficiário não identificado, que o lançamento teria sido realizado apenas para controle financeiro e foram utilizados esses valores para quitação de empréstimo conforme contratos de mútuo que apresentaram as folhas 118 a 186, um adiantamento para futuro aumento de capital, documento as folhas 187 a 223 e distribuição de dividendos, folhas 224 a 226. Pois bem, a DRJ, Delegacia de Julgamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos termos do acórdão 10.43.739, negou o provimento à impugnação. Então, foi apresentado recurso voluntário, no qual foram repisados os argumentos da impugnação e sobreveio a decisão recorrida 12.001.002.699, que deu provimento ao recurso voluntário por ter considerado não comprovado o pagamento pelo fisco para fins de conclusão sobre pagamento a beneficiário não identificado
e, portanto, teria sido eivado de vício o lançamento. A Fazenda Nacional opôs embargos a esse acórdão, alegando contradição, mas eles foram rejeitados por despacho do presidente do colegiado. Assim, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discussão da natureza do vício. Trouxe como paradigmas os acórdãos 3201, 00248 e 20309-332. Como fundamento, a Fazenda defende que teria havido apenas falha na descrição, comprovação do fato gerador, ou seja, a contrariedade do artigo 142 do CTN, que geraria, no caso, nulidade por vício formal. O presidente da Câmara originalmente negou seguimento ao recurso especial por falta de similitude fática, porém foram interpostos agravos, e o agravo foi provido pela presidência da Câmara Superior para dar seguimento ao recurso especial da Fazenda. Em face dessa situação, o contribuinte apresentou contrarrazões, preliminarmente pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de demonstração do dissídio jurisprudencial, e no mérito requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, doutor Alcenor. Ok, obrigado, doutor Rodrigo. Como bem o relatório contemplou os principais pontos aí que o senhor, o doutor Luiz Eduardo colocou bem, então eu vou tentar, de forma o mais sucinta possível, em função do trabalho, né, o que é o cerne da discussão. Como bem posto pelo doutor Luiz Eduardo, a questão que está posta nos autos é meramente a caracterização do motivo que levou ao cancelamento do auto, se é vício formal ou vício material, né? Então, assim, quando a Câmara Baixa decidiu pelo cancelamento do auto de infração em questão, ela colocou justamente por esse ponto nevral, que é a ausência de comprovação dos pagamentos a beneficiários não identificados. Ou seja, se verificou que não teve a ocorrência do fato gerador, tal como havia sido descrito pela fiscalização tributária para motivar o lançamento tributário. Nesse ponto, eu até gostaria de fazer uma leitura de um pequeno trecho do acórdão proferido pela primeira turma da segunda Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF, que adentra nessa particularidade para melhor colocar o ponto em discussão. Em se tratando, abre aspas, em se tratando de exigência de R-fonte de 35% previsto no referido artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda 99, a prova da ocorrência do pagamento a beneficiário não identificado deve ser produzida pelo fisco, que não pode se valer de convicções pessoais ou de presunção de entrega de recursos não prevista em lei. O princípio da legalidade que norteia a relação jurídica tributária preceitua que a oneração do patrimônio do contribuinte somente pode decorrer de situações suficientemente descritas em lei e perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob pena de se tributar uma realidade econômica inexistente ou diversa daquela prevista na regra tributária. Para que a autoridade fiscalizatória possa efetivamente proceder ao lançamento, deve antes confirmar a prática dos atos que teriam deflagrado a incidência tributária, sob pena de incorrer em vício material. No contexto desse julgado, é feita ainda uma alusão ao artigo 142 do CTN, onde eles abordam tal dispositivo dessa maneira. Abre aspas. Sobressai desse dispositivo legal a imposição à administração tributária, entre aspas, entre parênteses, atividade vinculada e obrigatória, de averiguar a subsunção do fato à norma tributária, individualizando-a e tipificando-a de forma explícita. Pois bem, ao fim e ao cabo, o que se verificou é que o auto de fração foi cancelado devido à falta de subsunção do fato imponível, à hipótese de incidência do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 35%, tal como previsto no artigo 61 da Lei 8981 de 95,
recaindo sobre o mesmo o artigo 142 do CTN, mais especificamente em função de não atender aos requisitos de validade ali contidos, né? Que, no caso, diz, essencialmente, a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Então, o que a Fazenda intenta com o recurso especial? É converter esse notório erro verificado à época do lançamento fiscal para transformar ele de vício material para vício formal, para então poder fazer uso do disposto do artigo 173, inciso 2 do CTN, que lá fala o seguinte: o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Pois bem, aqui claramente nós não estamos diante de vício formal, porque vício formal diz respeito à qualificação do autuado, data e hora de lavratura do lançamento, falta de assinatura do agente fiscal, não quesitos, requisitos ou condições que diz respeito à ocorrência do fato gerador passível de ensejar um lançamento fiscal. Isso, notoriamente, é vício imaterial. Tal questão, inclusive, é entendimento verificado em alguns precedentes do CARF, que nós colocamos em sede de memoriais para reforçar os argumentos postos em contra-razões que nós apresentamos aos senhores, né? Então, o que se coloca, na verdade, é que a não comprovação dos pagamentos a beneficiários não identificados torna nulo, por vício material, todo o auto de infração, tal como lavrado pelo agente fiscal, por justamente se enquadrar no artigo 142. Não há de forma alguma em se falar de vício formal aqui, porque nós estamos falando na essência, na questão vinculada à essência do fato gerador, que já restou superada o mérito nas instâncias anteriores. A questão agora que o fisco tenta é converter essa questão basilar para o lançamento, ou seja, que ensejou todo o auto, converter ela de um vício material para um vício formal, para lhe dar a oportunidade de novamente lançar e voltar a discutir, onerando toda a máquina pública de uma questão já superada. Então, nobres conselheiros, a questão aqui que nós queremos colocar é justamente que não há nenhuma alteração a ser feita no julgado, pois se trata, sim, de vício material, pois, devido à ausente substituição do fato imponível, a hipótese de incidência prevista no artigo 61 da Lei 8981, que é do imposto de renda detido na fonte. Por isso, nós requeremos que o recurso interposto da União Federal não seja conhecido e, caso seja, que lhe seja negado provimento. Agradeço o tempo dos senhores por terem me ouvido. Muito obrigado. Com a palavra, o relator. Bom, presidente, inicio meu voto pelo conhecimento do recurso da Fazenda Nacional e adianto que não conheço do recurso por falta de similitude fática. A matéria controvertida, é a natureza do vício decorrente de falha na descrição e comprovação do fato gerador. Mas vejamos a situação enfrentada no recorrido. Houve lançamentos contábeis, devidamente apontados pela fiscalização, que não foram aceitos como prova de pagamento pela decisão recorrida, para fins de lançamento do imposto de renda da fonte por pagamento a beneficiário não identificado. Já a situação enfrentada no primeiro paradigma, 3201002448, não guarda qualquer semelhança com essa. Trata-se de apuração do valor aduaneiro de mercadoria sujeita à pena de perdimento, e naqueles autos não foi considerado como claramente apresentada a porção de responsabilidade de cada um dos envolvidos. Já a situação enfrentada no outro paradigma, 203.09.332, foi a de falha da descrição dos fatos e base legal
por referência a uma legislação do IRPJ num lançamento de COFINS. Num lançamento de COFINS. Entendo eu que, para demonstração da divergência nesse caso, seria necessário ter trazido, a título de paradigma, uma decisão em que, discutindo-se lançamento de imposto de renda na fonte por pagamento a beneficiário não identificado, registros contábeis realizados pela fiscalizada a crédito da conta caixa tiverem sido aceitos como prova suficiente do pagamento, afastando-se a existência de vício, ou pelo menos caracterizando essa prova como eivada de vício formal. Contudo, pelo que se encontra exposto, não foi esse o ocorrido. Com efeito, levando-se a situação enfrentada no acórdão recorrido para quaisquer dos dois colegiados que proferiram os acórdãos apresentados a título de paradigma, não se poderia afirmar que, com os fundamentos desses acórdãos paradigma, os colegiados chegariam ou não à conclusão diversa daquela do ocorrido. Presidente, por esse motivo, não vou me manifestar sobre o mérito, mas por esse motivo entendo que não houve comprovação da divergência. Pergunto se vamos votar o conhecimento em separado. Vamos votar o conhecimento separado. Doutor Andrada. Eu tenho alguma divergência com o doutor Luiz Eduardo quando ele, nessa questão do conhecimento, quando ele defende que o acórdão paradigma teria que ter uma situação fática, mesmo tributo, mesma situação, etc. A gente tem essas divergências já há um determinado tempo. Na minha opinião, se, por exemplo, houve falta de enquadramento legal no acórdão recorrido, e o acórdão recorrido cuida de imposto de renda na fonte, e houve falta de enquadramento legal no acórdão paradigma, o acórdão paradigma cuida de COFINS, sei lá, ou qualquer outro tributo. Nessa situação, eu particularmente conheço o recurso, o doutor Luiz defende situação diversa, não é isso? Posso complementar? Pois não. Presidente, doutor Andrada, nessa situação que o senhor acabou de declarar, que seria, por exemplo, a falta de apresentação da base legal, eu aceitaria, porque o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Um disse que se descreveu a infração, mas não colocou o artigo da lei, vale, o outro disse que não, isso é comparável. Eu só estou entendendo que nesse caso não era comparável. Sim, nós tivemos divergência em relação ao conhecimento, em uma determinada leitura que a gente fez, que o doutor Luiz exigia que o tributo discutido fosse o mesmo, mas eu estou esquecido exatamente o que é. Mas no presente caso aqui, eu não tenho a menor dúvida. Primeiro, eu faço uma pequena crítica no acórdão recorrido de que, para mim, isso não é questão de nulidade. Se ele não comprovou o fato gerador, é improcedência do lançamento, né? Então, como bem destacou o voto do Dr. Luiz, as situações fáticas são tão diferentes que não dá nem para falar que um descreveu incorreto. Os vícios são diferentes. Um teve descrição incorreta, outro teve outra situação diferente. Então, presidente, eu ia acompanhar pelas conclusões, mas com os esclarecimentos do Dr. Luiz, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. O relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente, pelo não conhecimento. Doutora Érica. Também não conheço o recurso, acompanho o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também, por não conhecer. Com as explicações minuciosas do doutor Luiz Eduardo, também acompanho, não conheço do recurso. Então, a proclamação do resultado ficará da seguinte maneira. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda. Obrigado, doutor.
Perfeito, obrigado a todos. Bom serviço. Tchau, tchau. Tchau. Informo que já retirei da minuta a parte do mérito. Espero para não ter mandado de segurança para eu não Ah, ter. eu estava pensando nisso. 32, doutor Valcir. Colocaríamos no voto aquilo que não está no voto, né? Por força judicial. Presidente, só a título de esclarecimento, nesse temos sustentação oral de Natanael Martins e acompanhamento de Aline Mota Nunes. Isso, Dois patronos pedem para comparecer. Não, acho que ela trabalha com ele, assistente dele. Ah, perfeito. Ana Tereza, pode, a gente vai tirar a dúvida agora. Ana Tereza, pode convocar o patrono. Ok. 2 pessoas que estão aí esperando. É isso. Ok, presidente, faria a convocação. Item 32 da pauta. Doutor Valcir, ele tem 32. Pode. Está na pasta, doutor Rodrigo. Sim. Estou enviando, doutor. Obrigada. Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutor Natanael. O senhor nos escuta? Boa tarde. Vamos aguardar também a doutora Aline Mota Nunes? Isso, Aline Mota Nunes. Já está. Doutora Aline, a senhora consegue nos ouvir? Oi, senhor presidente, consigo sim. Tá, a senhora pode abrir a câmera que está aí, por favor? Isso. Obrigada. Doutor Natanael vai fazer a apresentação oral e a doutora Aline vai acompanhar. Isso. Tá, vocês estão... É o mesmo escritório ou são separados, vocês dois? Somos separados, senhor presidente. Então, instrumentos de procuração separados, né? Sim. Tá. Eu só queria saber isso. Então, com a palavra, o relator, doutor Valcir. A Procuradoria vai fazer a sustentação oral? Porque o recurso é dela. Não vai fazer. A PGT não está fazendo sustentações orais, na terceira sessão, pelo menos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, relator, doutor Valcir. Boa tarde. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em dezembro de 2012, em face do Acórdão 11.01.00.265, integrado pelo Acórdão 11.01.00.784. Eu cito, então, a primeiro acórdão, que é imposto sobre a renda de pessoa jurídica, e, diante dessa decisão, o contribuinte ingressou com embargo de declaração, por contradição entre a decisão e seus fundamentos contidos nos votos dos relatores, sobre os mesmos argumentos, o responsável tributário, o senhor Wilson Rodrigues, também ingressou com embargo de declaração. Esses foram admitidos e proferiu-se o acórdão 11.01.00.784, que integrou o acórdão anterior. No que importa
da sua emenda para o presente feito é: lançamento pessoa jurídica extinta. O lançamento de créditos tributários referente à pessoa jurídica já baixada exige a determinação de um responsável para ocupar o polo passivo, não havendo base legal para responsabilizar terceiro pelo crédito. O lançamento de tributos de pessoa jurídica extinta é nulo. Foi, então, por intermédio do despacho do exame de admissibilidade de 2014, deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional. O contribuinte apresentou requerimento em 11 de maio de 2016, em que esclarece que a petição que se autodenomina de recurso especial às folhas tais, em verdade, são as contrarrazões frente ao recurso da Fazenda Nacional, desconsiderando-se, assim, o despacho do exame de admissibilidade do recurso especial do contribuinte, aonde o presidente entendeu por não conhecê-lo por ser intempestivo. Então, na verdade, não é recurso especial, mas se trata de contrarrazões. E saliento ainda, por fim, no relatório que o contribuinte apresentou outro requerimento, em 10 de março desse ano, solicitando a distribuição, sorteio e julgamento do feito. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Natanael, por 15 minutos. Senhor relator, eminente conselheiro Valcir, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, meus cumprimentos. O resumo foi muito bem feito. Eu apenas apontaria, em relação ao juiz de admissibilidade, uma consideração. De fato, o acórdão recorrido versou sobre a nulidade do lançamento em face deste ter sido lançado contra a pessoa jurídica extinta. Mas o acórdão recorrido também julgou, com fundamentos próprios, a questão da sujeição passiva atribuída a Wilson Matheus Rodrigues. E, por fundamentos próprios, exonerou a responsabilidade atribuída a Wilson Matheus Rodrigues. Então, o que eu quero lhes dizer é que o acórdão 11.01.00784, integrativo, pois foi proferido em face de proferido em face de embargos de declaração, ele, em relação ao lançamento contra a Regis, ele disse: trata-se de um lançamento nulo, porquanto a pessoa jurídica estava extinta. E quanto a Wilson Matheus, eu exonero porque a responsabilidade não foi comprovada. Wilson Matheus não era sócio da pessoa jurídica extinta, senão casado com uma das sócias, e, pelas razões, pelos fundamentos próprios, houve a exoneração. Em nossos memoriais isso ficou muito claro. A Fazenda Pública, no seu recurso, ela traz paradigmas quanto à possibilidade ou à validade do lançamento em face de pessoa jurídica extinta. E traz também um paradigma alternativo, dizendo: olha, mas caso vencida quanto a este fundamento, tratar-se-ia, então, de um vício meramente formal. A Fazenda Nacional até tentou esboçar um paradigma contra a sujeição passiva solidária, mas uma leitura simples, uma simples leitura do RESP da Fazenda, vê-se que, primeiro, ela cita como acórdão paradigma o próprio acórdão recorrido, e como ementa algo que vai do nada para lugar nenhum. Tanto isso é verdade que, e com muita razão, no juízo de admissibilidade feito pelo presidente de então, ele deixa muito claro que a matéria, a controvérsia suscitada pela Procuradoria, reside no entendimento de que não configura erro na eleição do sujeito passivo a formalização da exigência em nome de sociedade extinta e, em havendo erro na identificação, tratar-se-ia de vício formal. Então, senhores, este é o limite do caso trazido a julgamento nesta corte, onde, então, eu diria preambularmente que não é
que esta fazenda deve, de plano, não conhecer do recurso em relação a Wilson Matheus Rodrigues, o responsável solidário, porque não houve a controvérsia instaurada quanto a ele no recurso. Pois bem, indo ao mérito, propriamente dito, do lançamento. O lançamento, a toda evidência, ele não deve, o recurso da Fazenda, a toda evidência, não deve ser reconhecido, e não deve, porquanto hoje temos a súmula CARF número 112, inclusive de efeitos vinculantes, que diz que é nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento contra a pessoa jurídica extinta, por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao fisco antes da lavratura do auto de infração. Ora, o caso em questão, eminentes conselheiros, amolda-se perfeitamente a súmula CARF. Nos autos do processo, já durante o procedimento de fiscalização, foi levado ao conhecimento da administração tributária que a pessoa jurídica fora extinta. As folhas 931 dos autos, está lá o distrato social da Regis. As folhas 1140, o documento de entrada no CNPJ com pedido de baixa. As folhas 1275, uma certidão simplificada da JUSEMA, a Junta Comercial do Maranhão, dando conta da extinção da pessoa jurídica. E, se mais não bastasse, no próprio termo de verificação fiscal, a administração tributária relata que Regis Distribuidora fora extinta. Então, a toda evidência, esta egrégia corte, deve aplicar a súmula CARF número 112 e negar provimento ao recurso da Fazenda quanto a essa questão. Pois bem, e de que vício estamos tratando? O segundo fundamento do recurso da administração tributária, a toda evidência, eminentes conselheiros, vício material. O erro na identificação do sujeito passivo implica uma nulidade insanável. O sujeito passivo é um dos elementos da regra matriz de incidência do tributo, sem o que não se tem como completo o lançamento. E tanto isso é verdade, senhores, apesar da súmula CARF, ela não dizer de que espécie de vício estamos tratando, 2 dos precedentes que lhe deram esteio, está aí em nossos memoriais, claramente apontam que o vício é vício material. Sim, porque dois dos acordos que deram fundamento à súmula é o acordo 9101-001-705, de 2013, onde está dito, trata-se de vício material e não mero erro formal. O acordo 1401-00-377, Quarta Câmara, primeira turma ordinária, é materialmente nulo por erro na identificação do sujeito passivo o lançamento efetuado contra pessoa jurídica extinta. E mais recentemente ainda, a primeira sessão, no acordo 9101-002-536, de 2017, voltou a proclamar que o erro na identificação do sujeito passivo implica em nulidade material. Então, eminentes conselheiros, abreviando a minha exposição, tem-se, então, que, quanto a Wilson Matheus, o resto da Fazenda não merece ser conhecido, porquanto não foi matéria que subiu a este colegiado, porque não foi manejado, primeiro, um paradigma que a tanto possibilitasse a subida, e segundo, que não foi feito então, um cortejo analítico de nada com nada. E quanto a Regis, o erro na identificação do sujeito passivo claramente impõe a nulidade do lançamento, e este lançamento, a toda evidência, eminentes conselheiros, é um lançamento que implica em nulidade material e não em nulidade meramente formal. Então, por esses fundamentos, espera Wilson Matheus que o recurso quanto a ele não seja sequer conhecido, e espera a Regis que quanto a ela, Regis Distribuidora, seja negado provimento ao recurso em face da nulidade, e mais, que seja proclamado que se trata de nulidade insanável, porquanto enseja vício material.
Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor. Doutora Aline, uma observação? Com a palavra, o relator, doutor Valcir. O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Quanto à questão do conhecimento, em relação à possibilidade de pessoa jurídica extinta figurar no polo passivo da obrigação tributária e a questão do vício formal decorrente de erro na identificação do sujeito passivo, com toda a vênia, doutor Natanael, prazer em revê-lo, mas eu entendo que deve ser conhecido. Nesse caso, temos a súmula CARF, vou fazer aqui de forma resumida o voto. Temos a súmula CARF 112, que anula por erro na identificação do sujeito passivo o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. Sobre isso não há dúvida. Observa-se também que o erro na identificação do sujeito passivo, que importa a nulidade do lançamento, configura vício material frente ao que prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este é o voto, senhor presidente. Doutor Andrada. Então, se isso aqui é capacidade de resumo, né? Presidente... É que o doutor Natanael fez um bom resumo de quando é que foi feito na junta comercial e tudo. Presidente, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir, o senhor nos ouve? Parece que o senhor caiu. Não, estou presente, estou vendo vocês. Estou ouvindo. Congelado. Eu não estou vendo o Valcir. Não, Está congelado. a gente está vendo e ouvindo ele, só que ele não está mexendo. Não, ele está embora. Estou mexendo. Muito bem, doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutor, você está dormindo, né? Estou me mexendo aqui, doutor. Tecnologia dentro dessas coisas. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso da Fazenda e, no mérito, negou-se o provimento. Esse é o resultado final. Ok, doutor Nael? Doutor Natanael? Agora a gente não tem. Senhor presidente, eu como foi negado provimento integral ao recurso, eu não tenho nada a me opor. O senhor Valcir apreciou muitíssimo bem. Então, a questão do Wilson, que seria importante, ela perde o interesse diante Sim, exatamente. desse colegiado. É que como tinha um sinal do senhor falando aqui, eu não estava ouvindo, tem umas bolinhas que ficam aqui mexendo, é por isso que eu perguntei. Senhor presidente, eu confesso que não me acostumei ainda com esse novo normal, viu? Tá correndo tudo bem, mas eu mesmo hoje tive problemas técnicos aqui, fiquei meia hora fora também do ar aqui. Perfeito. Obrigado, doutor Natanael. Muito obrigado, prazer em vê-los. Obrigado, doutora Aline. Obrigada, senhor presidente. Obrigada. Um abraço, doutor Natanael. Tchau. Prazer. Que parecia que ele estava falando com a boca assim, não estava vindo o som. Por isso que eu perguntei se ele tinha alguma observação final aí. Próximo item. Item 35, doutor Valcir também. Teremos sustentação oral. Ana Tereza, pode convocar o patrono. Sim, presidente, farei a convocação. Item 35 da pauta. Salomão. Doutor Salomão
Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Recorrente Fazenda, interessado em PAV Construtora. Doutor Valci é o homem das nulidades. Eita, questão difícil, né? Nulidade. Doutor Se é vício Valci, formal, vício material. Valci, dá um F5 na sua tela. Doutor Salomão, seu O senhor processo está congelado para a gente aqui, por favor, verifique mensagem desde aquela hora. F5? É. Dá um F5 no computador, ver se a gente consegue. Eu acabei de fazer isso no meu também. Tinha trancado. Eu também. E agora? Estão me vendo? Agora sim. O senhor estava dormindo, estava aparecendo assim, o olho fechado e Uma estátua. em forma de estátua. Doutor Salomão, o senhor me ouve? Esse programa está começando a dar alguns problemas. O CAF está. Uma licitação, parece aí, para outro programa. O Zoom é muito bom, presidente. O pessoal está olhando isso aqui, porque isso aqui é gratuito, né? Então, a gente estava sem verba. Doutor Salomão, o senhor me ouve? Não. Presidente, eu convoquei, mas acho que ele não me ouve. Sim, presidente, só um minuto, por favor. Você recebeu a mensagem? Ok, então, por fim, como que a gente vê? Entre em outra aba, copie o link e pode entrar. Entre. Isso, só pode sair da sala de espera agora. Presente. Doutor Salomão, consegue nos ouvir? Está com o fone desligado, presidente. Ele, procurador. Doutor Salomão. Doutor Salomão, o senhor consegue nos ouvir? Parece que não. Doutor Salomão, o senhor nos escuta? Ana Tereza, doutor Salomão não consegue nos escutar. Presidente, A senhora consegue falar com ele aí? não, ele saiu da sala de espera. O microfone dele está fechado também. Mas ele não consegue nos ouvir para a gente pedir para ele abrir? Fazer uma... Talvez no chat, presidente, não tem como. Fazer um sinal para ele. O chat aqui. Ele não vai ver também, não.
Doutor Salomão, o microfone, o fone dele deve estar com problema. Presidente, parece que doutor Salomão... Não, ele não está congelado, eu estou vendo perfeitamente, mas não sei se ele nos ouve. Não, ele não está ouvindo. Como é que ela chamou a Tereza? Como é que ele ouviu? Na sala de espera, ele não ouviu. Eu acho que podia pedir para ele retirar o fone de ouvido. É pelo chat aí. Estou pedindo para ele retirar o fone. Tira o fone. A Tatiana está pedindo para retirar só do ouvido. Agora você vai conseguir. O senhor nos ouve agora? Doutor Salomão? Nos ouve agora, não? Tirar do computador. O senhor ouve a gente? Não. Doutor Salomão? Doutor Salomão? Não está ouvindo? Não tá Vou tentar ouvindo? pelo... Ah, então tira o fone. Tira o fone, tira. Desconecta. Isso, agora o senhor está ouvindo? O senhor tem que retirar o fone, se estiver ouvindo. E ligar o microfone. Ligar o microfone. Tira o fone, doutor Salomão. Tira o fone, tira o fone. De repente é melhor ele ir para a sala de espera e a... O problema é que a gente não está conseguindo comunicação com ele. Pois é. Então, tira Ele o disse fone. que não está nos ouvindo. Tira o fone. Dona Tereza, ele está ainda na sala de espera? A senhora consegue falar com ele na sala de espera? Não, doutor Luiz, eu gostaria até que alguém passasse. Eu não posso passar um chat para ele, senão eu paro minha gravação. Peça para ele retornar à sala de espera. Porque eu estou gravando. O senhor está ouvindo? Peça para ele retornar à sala de espera, por favor, Não tá ouvindo? que eu converso com ele. Mesmo gravando, eu Tá estou ouvindo? com o chat aqui, não tem outro jeito. Eu vou abrir o chat e vou mandar para ele. Posso? Não, já mandamos. Já mandou. Mandamos. Eu já mandei, o Jorge já mandou. Então eu vou chutá-lo, posso? Vou expulsá-lo da sala que aí ele volta. Presidente? Acho que vai ter que ser isso. Posso expulsá-lo? Doutor Que aí ele Salomão, retorna. Oi? Faz assim, depois volta. acho que vai ter que ser. Vou expulsá-lo, hein? Ele tirou 1, o fone, 2, 3 parece, né? e expulsei. Peraí, ele tirou Vou o tirar. fone. Ok. O senhor está ouvindo? O senhor está ouvindo ou não? Está ouvindo? Presidente, se ele não fizer a configuração para fone de ouvido, ele realmente não vai ouvir. Exatamente. Peça para ele retornar à sala de espera que eu converso com ele aqui. Eu já pedi, eu acho que ele não está nem lendo o chat. Não tem como, ele não está conseguindo ler também. Vamos ter que expulsá-lo. Expulsa ele, doutor Luiz, presidente. Que engraçado, não está funcionando. Também não funciona expulsá-lo. E ele tá com o som desligado, microfone desligado. Realmente está com problema. E o pior é que a gente não consegue expulsá-lo. Não? Não, eu estou tentando aqui, não funciona. Tenta aí alguém expulsá-lo. Vou tentar. Doutor Salomão, o senhor sai e depois entra. Sai e entra. Sai e entra. Depois entra. Eu não consegui expulsar ele aqui também. O senhor sai, Não dá para expulsar ele. sai e depois entra. Eu acho que sai e depois entra. Entra. Tá? Sai. Depois o senhor entra. Sai fora. Pode sair. Isso. Sai e Tem um botão aí, depois o doutor senhor Salomão. entra. Ele não escuta que tem que ligar o botão também do microfone. Se tivesse pelo menos com o microfone ligado, a gente conseguiria comunicação com ele. Isso, ele entendeu. Aí. Vamos aguardar o retorno. Vamos aguardar o retorno. Vamos ver se a Ana Tereza consegue falar com ele. Gente, Tecnologia é fogo, né? eu vou fazer a linguagem Boa, até não dá trabalho.
É Libra, né? Libra. Não, o pior é que ele não estava ouvindo e ele esqueceu de ligar o microfone. Aí ele não conseguia nem ouvir nem falar. Uhum. Eu parei de usar o microfone também porque estava dando muito problema aqui na gravação, inclusive. Tem que configurar para usar o microfone, eu tinha esquecido um dia. Mas isso de configurar o fone eu também não sabia. Para usar o fone tem que fazer uma configuração específica? Para usar o fone tem que ter uma entrada específica. Às vezes, só de você colocar o fone, ele já abre para configurar, e às vezes não. Ah, entendi. Ah, tá. Não é configuração no programa, é configuração no Windows. Ah, ok. Para você dizer para o Windows qual é o dispositivo padrão de som. Então você entra em iniciar, configurações, som, dispositivo de gravação, dispositivo de escuta. Aí você escolhe qual você quer como padrão. Mas normalmente detecta automático. Normalmente ele detecta e entra. Quando não funciona, você faz isso. Entendi. Tanto o microfone quanto o fone. Que eu uso aqui no outro computador, uso fone e microfone. Eu retirei o fone, eu estava de fone, que eu tenho uma placa de áudio profissional. Não dá muita diferença para a sessão, eu notei isso. Aí eu tirei, para não ficar o tempo todo com aquele fone de ouvido que dói no final do dia. O problema é que quem está do lado de fora consegue ouvir a reunião, né? Fica escutando a sessão, os 3 dias. Problema nenhum, a sessão é pública, né? Então, problema nenhum. Presidente, eu poderia sugerir que nós fizéssemos o próximo da lista e depois voltássemos? Poderíamos. Vamos tentar fazer. Corre o risco ele entrar aqui, mas vamos tentar fazer. O próximo é o item... Doutor Andrada, item 41. Doutora Alice. Foi retirado de pauta, não é? 41? É, isso que eu vou conferir agora. Esse foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Retirado de pauta. Perfeito. Depois desse é o 47, que é meu. É só acompanhamento. 47, doutor Luiz, exatamente. Está com vista para o doutor Andrada. Vou colocar, se o senhor apregoar, eu coloco na pasta. Então, item 47, recorrente fazenda, interessado, Abalco. Está com vista para o doutor Andrada. Ana Tereza, pode chamar a patrona que vai acompanhar? Não, se não me engano, é o doutor Luiz Paulo Romano. Luiz Paulo Romano. Ok, presidente, farei a convocação e já avisando que o patrono anterior não entrou na sala. Ok, a gente vai... Quando ele entrar... Se tudo der errado, a gente retira esse de pauta. Se ele entrar até o final do dia... Item 47 da pauta. Doutor Luiz Paulo, seu processo para advogado, por favor, verifique mensagem privada no chat. O doutor Salomão está entrando. Estamos com os dois agora, hein? Estamos com 2 patronos. Eu vou... Boa tarde. Eu entrei antecipado, presidente. Boa tarde, doutor Luiz. Não, é que deu problema com o doutor Salomão Vieira e ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo acionar os dispositivos dele.
de fala e de som. Tá vendo? Ele tá... Vou ter que tirar de novo, ter que expulsar o Dr. Salomão de novo, vai. Vamos lá. Eu não consigo expulsar. Alguém consegue expulsar o Dr. Salomão? Vou tentar, presidente. Vou tentar aqui também. Também não consigo. Não funciona. Que estranho que está E o pior que mesmo ele com o microfone fechado e com a câmera fechada, ele pode ser que nos ouça. Ele consegue nos ouvir. Pois é, pode ser que nos... Aqui, vamos tentar aqui. Conseguimos vê-lo. Doutor Luiz, havia o senhor mesmo, a gente tá... É porque o advogado entrou de novo aqui. Ok, eu vou sair então, volto depois. Doutor Salomão. Eu peço que eu volte, doutor Luiz Paulo, para a sala de espera para poder ser chamado na hora e não perdemos o contato com o senhor. E o doutor Salomão está com o fone fechado. A gente não vai conseguir falar com ele. Não. Ele não está acostumado, eu acho. Estranho, né, que a gente não consegue expulsá-lo. Doutor Salomão, o senhor tem que abrir o microfone. O Luiz, o Romano conseguiu expulsar. Também não, tá com algum problema assim. Ninguém, a gente não Mas consegue eu acho que agora ele ninguém. está nos escutando. Ó, ele saiu, o Luiz Paulo ficou. E eu não consigo expulsar o doutor Luiz Paulo também, não. A gente não consegue expulsar ninguém. Fiz um teste aqui com o Rodrigo. Ainda bem que não é problema só meu, mas é problema do sistema. É o sistema, Aí saiu os dois. Olha, o Luiz Romano não saiu ainda. Presidente, sugestão, já que não funcionou, estava funcionando só com o doutor Luiz Romano, mas todos nós poderíamos sair, reinicializar e entrar de novo. Na boa. Seria uma solução para a Doutor- turma, não sei. Doutor Rodrigo, Dá um F5 aqui. eu vou... Se o Eu vou F5 der sugerir- certo, a gente sai, todo mundo. Doutor Rodrigo, antes de sair, eu vou sugerir só que a gente pare a gravação, que a Poliana pediu para eu sugerir alguma coisa aqui para vocês. Tá. Vou parar a gravação, o doutor Luiz pode parar a gravação também.